a todos, né, que estão aí nos prestigiando mais essa noite, né? Meu nome é Daniele, tenho 40 anos, quarentei aí na quarentena, graças a Deus, com saúde, com bastante vigor. Tenho 3 filhos, né? Sou mãe de 3 filhos e sou professora, sou pedagoga. Minha mais recente formação é em psicanalista, graças a Deus. E sou também do mundo da confeitaria aí, que entrei aí nessa quarentena, nessa pandemia aí, e tô aí nessa aí, né? E conheci o projeto, né, Zé Ricardo? Graças a Deus. Dani, fala pra gente como que você conheceu o Queima Extreme, um pouquinho aí. Então, eu conheci, foi através de uma, né, Extreme, que é a Márcia Goulart. Sou muito grata a ela por isso, e assim, hoje, cada vez mais eu afirmo, né, e acredito que ninguém conhece ninguém por acaso, a gente não faz nada por acaso, e nada que acontece na vida da gente é por acaso. Que foi através dos meus bolinhos que eu estava recém começando a fazer, a Márcia Goulart já estava no projeto, né, ela estava já na educação alimentar, e me encomendou um bolinho, sem me conhecer pessoalmente, que ela ia fazer uma visita a uns amigos, eu acho, para fazer um lanche lá, levar um lanche, e ela quis levar um bolinho meu. E aí, nisso, ela no carro, ela falou, prazer, né, a gente se falou pelo WhatsApp, e ela falou para mim, falou, eu estou levando esse bolinho, mas eu estou num projeto aí que eu nem imaginava, né, o que seria esse projeto, que eu não conhecia ainda, nem sabia, mas eu vou levar porque eles vão comer, eu agora não estou, não sei o que passou. Aí um belo dia ela me apresentou, me colocando num grupo, né, de WhatsApp, convidando quem queria conhecer o projeto, quem queria se permitir ter a chance de emagrecer, ter uma mudança de vida. Eu falei, vou encarar, vamos nessa, não custa nada. Eu estava precisando mesmo na época, eu estava, né, tentando de tudo quanto é jeito sozinha e não conseguia. Eu falei, aí cliquei lá no link do grupo, entrei e comecei a seguir as suas lives, né, que você lançou na época, um desafio. Eu fiz o desafio, comecei a te ver, assistir as coisas que você falava, fui pegando muita credibilidade, porque assim, eu vi que realmente o que você falava não era mais uma balela que a gente ouve por aí, tinha muito fundamento, né? Até mesmo dentro da psicanálise, que hoje, né, eu já na época já tinha esse conhecimento, então isso me fez assim, ter muita credibilidade, acreditar muito que daria certo e acreditar no projeto, em tudo que você falava. Então, muita coisa que você falou realmente, assim, caía como uma luva, aquilo entrava assim, eu absorvia aquilo ali e falava, caramba, esse cara sabe o que está falando, ele tem razão, E aí eu fui seguindo, entrei no desafio, né, que foi a primeira, assim, como eu posso dizer, não sair da teoria e ir para a prática, né? Foi na prática ali que eu vi no desafio que você fez, e eu consegui eliminar do desafio 2 quilos, 2,1 kg, 2,200 por aí, e aí foi quando eu falei, é isso que eu quero para minha vida, não tenho mais o que duvidar, é isso aí que eu quero. Dani, uma coisa que me chamou a atenção aí quando você começou a contar como você me conheceu, um pouco da sua história, foi que você falou que aquilo que eu falava nas lives começou a fazer total sentido para você, porque fundamentava dentro daquilo que você estuda. Fala um pouco Sim. mais sobre isso. O que eu falei naquele momento, o que eu estava dando de treinamento, porque eu acredito que quando eu faço uma live de aula, que eu falo, vamos fazer um aulão, vamos fazer uma aula, aquilo é um treinamento. Eu acho que as pessoas têm que vir com papel e caneta na mão para poder anotar e colocar em prática. O que eu falei naqueles momentos que fazia total sentido para você dentro do que você estuda na psicanálise? Bom, a primeira coisa, assim, fundamental que a gente estuda em psicanálise, que você falou e que foi muito forte para mim, foi assim, um divisor de águas na tua fala para eu decidir a minha escolha, foi assim, que a mudança tem que vir de dentro para fora, né? Então a mudança realmente tem que vir de dentro para fora. O que às vezes as pessoas chamam, né, de que está no subconsciente, a gente chama de inconsciente.
Então, enquanto a gente não colocar o que está nesse inconsciente nosso para fora, que nem a gente sabe, né, que está lá dentro, que nos leva a ter ações, atitudes aqui racionais do dia a dia, que está guardadinho lá dentro por algum trauma, alguma coisa que a gente passou, né, na infância principalmente, até no próprio na gestação, se a gente não conseguir mudar esse de dentro para fora, não há mudanças. Né? Não há mudanças sólidas, não há mudanças verdadeiras, não há mudanças duradouras. Há aquelas mudanças repentinas, que eu faço um pouquinho, vou mudar, legal, achei, está na moda, vou fazer, deu um resultado hoje, amanhã eu volto tudo de novo. Então, essa coisa que você disse, que é de dentro para fora, é trocar o chip de gordo, né, pelo de magro, isso aí é assim, foi o ponto-chave para mim, porque você tocou numa coisa que é fundamental que as pessoas precisam entender, né, que a mudança tem que vir de dentro para fora. Quando você dava os seus exemplos, né, de quando na infância, uma família que tem muitos filhos, que tinham muitos irmãos, você tem que comer tudo, e que não pode largar, porque largar é pecado. Isso tudo são coisas que os pais, os avós, os nossos antepassados faziam, não por propósito, por não saber, né, por não conhecer, mas que foram coisas que foram passadas para a gente e a gente absorve isso, né? Ou aquela pessoa que às vezes era obesa lá na infância, sofreu o que hoje nós chamamos de bullying, que antigamente não tinha esse nome, né? E sofria com aquilo ali, recalcou, que a gente fala, né, na psicanálise, a gente recalcou, e isso um dia lá, ele volta, e nem sempre volta de uma forma boa, ele sempre às vezes volta de uma forma ruim. E é aí onde as pessoas querem comer compulsivamente, as pessoas não querem largar a comida e não tem aquele controle. Isso que a gente está trazendo aqui para o nosso foco, né, que é o emagrecimento, que é a alimentação. Então, isso aí que você falou, para mim foi assim, realmente, é daí que precisa ser mudado. Que E eu vi legal. que dá certo, porque se mudou de dentro para fora, não tem mais como voltar atrás, não tem como retroceder. Que legal, que legal. É legal você também levantar essa bola, né? Falando. Eu sempre falo muito sobre isso, que se as pessoas não mudarem de dentro para fora, elas vão ter uma mudança muito pequena, uma mudança pequena, que não vai ser uma mudança duradoura. Em qualquer momento de estresse, em qualquer momento de algum sentimento que aflore as emoções dela, ela acaba sucumbindo àquela mudança. Ela não tem uma mudança definitiva. E é justamente isso. A gente tem as nossas lembranças armazenadas lá no nosso inconsciente ou subconsciente, lá no sistema límbico, fica guardado todas as memórias, principalmente o que aconteceu na nossa infância. Principalmente o que aconteceu na nossa infância. Então tá guardadinho lá. E hoje, na sua maioria das vezes, os nossos resultados positivos ou negativos, eles vêm dessas memórias lá de trás. Essas memórias, elas afloram inconscientemente, automaticamente, sem a gente pensar que a gente quer fazer aquilo. Porque Verdade. quantas vezes as pessoas, eu já ouvi mulheres falar assim para as filhas: você não tem que depender de marido, não. Você tem que ser independente. Ao longo da vida, a mãe veio batendo tanto isso para a vida da pessoa, da criança, que quando ela chega na fase adulta, ela tem isso como verdade e às vezes sai no automático, nas ações, nas falas, e ela não consegue ter um relacionamento duradouro, ela não consegue, porque ela não consegue ouvir alguma coisa que o cara fala, que o marido fala para ela. Ela acha que ela tem que dominar a situação, ela acha que ela tem que trabalhar fora, ela acha que ela tem que ter o dinheiro dela. Se o homem falar que vai fazer, que vai pagar, ela entra em colapso e ela quer brigar com aquilo. E dentro do emagrecimento é a mesma coisa. Dentro do financeiro é a mesma coisa. Porque tem pessoas que ouviram a vida toda:
Não mexe no dinheiro, o dinheiro é sujo, quem tem dinheiro peca, dinheiro é coisa ruim, dinheiro é coisa que São as traz crenças limitantes, né? infelicidade. Você ouve tanto aquilo que isso fica no teu subconsciente, fica lá no teu inconsciente, fica lá no sistema límbico. E tudo aquilo que está guardado lá, ele vai voltar. Porque crenças são verdades, são profecias autorrealizáveis. É uma profecia, filho. Está aqui dentro e você acaba reproduzindo sem até mesmo, sem você saber. Agora, a partir do momento que você começa a entender sobre isso, que você começa a estudar sobre isso e você vai entendendo quais as crenças que você tem, que te leva à autossabotagem, você começa a ligar um radar e começa a ter ciência do caminho que você deve seguir. E dentro do Queima Extreme, dentro dessa mentoria que a gente faz, eu estou o tempo todo treinando o teu cérebro para quê? Para que o teu lado racional possa sucumbir o teu lado emocional. É claro que não vai ser em todo momento que o lado racional vai sobrepor o emocional. Tem hora que não dá. Mas, hoje, para quem está acima do peso, o lado emocional está lá em cima. Então, você está chateada, você está triste, você está com raiva, você está feliz. Você acaba descontando todas essas emoções na comida. E isso vem porque lá na infância pode ter acontecido alguma coisa que hoje, às vezes, você nem sabe, ou possa ser que você saiba, mas que hoje está aflorando em você. Pode ter sido na infância e pode também ter sido na fase adulta, pode ter sido um trauma que aconteceu recentemente, mas nem sua maioria é na infância. Uma mãe que brigava com a criança, fazia ela comer a comida toda. Eu tive uma aluna, Dani. E bate, né? Tem pais que batem nos filhos para comer tudo. O prato de comida aqui e o chinelo aqui, a criança com a lágrima escorrendo, tem que comer, tem que comer, tem que comer. Eu tive uma aluna, Dani, que ela não falou no grupo, que ela se sentiu envergonhada, mas aquilo caiu como a luva, todo aquele conhecimento para ela. Ela falou que a mãe dela batia nela, fazia ela comer a comida, ela não gostava da comida e teve momentos que ela chegou até a vomitar no prato e a mãe fez ela comer aquilo. Você imagina isso? Nossa, você imagina isso na cabeça de uma criança. Cara, ela cresceu, ela estava com mais de 20 quilos acima do peso e ela não conseguia voltar, ela não conseguia fazer uma alimentação saudável, ela detestava alimentação saudável, ela não gostava de fazer atividade física, ela tinha um problema de autoimagem, autoaceitação e tudo isso por coisas que aconteceram lá no passado, tudo isso por coisas que foram plantadas lá no sistema límbico dela. E ela, claro, hoje já tem mais de 3 anos, já tem quase 4 anos que ela já está magra, que ela não voltou mais a engordar, porque ela treinou o cérebro dela para isso. Porque isso tudo, o que vai aflorar na vida da pessoa? Aflora ela sempre começar e parar. Sempre começar e parar. Ela começa o processo e para, começa o processo e para. E quanto mais ela executa esse processo de começar e parar, mais ela treina o cérebro dela para ter mais desse comportamento, de começar e parar, de começar e parar. Por isso tem uma coisa que eu falo dentro das mentorias, que é o seguinte: a frequência, no início, é mais importante do que a intensidade. Por quê? Se você vive nessa inconstância de começa e para, de começa e para, não adianta você pensar grande ou começar grande. Não adianta você começar fazendo um jejum de 36 horas. Não adianta você começar fazendo uma alimentação restrita ao excesso. Não adianta você entrando numa academia e fazendo 2 horas de corrida. Não vai adiantar, porque você não está com o cérebro treinado da frequência. Mas o cérebro vai querer te sabotar, porque ele não quer, o cérebro da gente não quer mudança, né? Na verdade, quando ele vê que a gente está querendo, ele bate de frente, para a gente se auto-sabotar, para a gente resistir, para a gente criar os atalhos. Então, se começar muito, né, agressivo, muito assim, radical, realmente ninguém consegue levar. E o cérebro, Dani, ele não quer dor.
Ele não quer, Verdade. ele não quer Sou- trabalho, ele não quer dor, não quer trabalho, ele não quer Exatamente. mudança. Então, mudar para o cérebro é gastar muita energia. Então, o que é que ele faz? Ele quer que você Fica aí volte quietinho à do jeito que você rotina tá. que você tinha antes, da zona de conforto, de ficar Exatamente. parado, de ficar. Você chegou a assistir a aula de quinta-feira que eu fiz de alinhamento? Você assistiu? E, sim, sim. Assisti. Cara, eu peguei pesado, teve uma hora que eu peguei pesado, eu falei sobre um tonel. Eu até mostrei um tonel, um desenho de um Você tonel. botou a imagem. Sim, Botei a sim. imagem de um tonel, que às vezes a gente está dentro de um tonel. Imagine você que está aí, um tonel, um barril, e ele está cheio de caca, fétidas, e você está dentro dele e está por aqui de caca. Só que ali você está na tua zona de conforto. Tá ruim para você, É. você sabe que tá ruim, mas está na tua zona de conforto, você não quer mudar. E o seu cérebro, ele é Verdade. desse jeito, ele não quer que você Pra gaste ele tá energia, bom. ele não quer que Exatamente. você volte lá para que você mude, ele não quer, mas você começando devagar, aos poucos, fazendo mudanças pontuais, pequenas, você com o tempo vai fortalecendo o seu cérebro para começar e não parar. Por isso que é muito importante você estar dentro de um grupo que quer a mesma coisa, que está fazendo a mesma coisa, que busca isso, ferramentas para treinar o seu cérebro, ferramentas para poder trocar o chip de gordo pelo de magra. Enquanto, Dani, as pessoas não entenderem isso, elas vão viver Verdade. o eterno efeito sanfona, infelizmente, porque você levantou uma bola muito legal, que eu acredito piamente nisso. As pessoas, elas querem emagrecer, elas fazem duas coisas. Três coisas. Nutricionista, e aí muda a alimentação. Endocrinologista, para tomar fórmula, ou vão para uma academia treinar. Esses Já evolui. três, esses três passos aqui, eles mudam somente o comportamento. Verdade. Só mudam o comportamento. E para você mudar o teu subconsciente, para você alterar as memórias, alterar as crenças, você tem que mexer no pensamento, que é a primeira engrenagem para gerar um hábito. Ó, é pensamento, sentimento, depois, no terceiro, é o comportamento, depois gera um hábito. Então, não vai adiantar você trocar uma alimentação, fazer uma alimentação restrita, não vai adiantar você entrar numa academia, não vai adiantar você tomar um remédio se você primeiro não treinar a primeira engrenagem, que é o pensamento. E como que se treina esse pensamento? Através de ferramentas neurologicamente estruturadas para trocar esse pensamento. E o pensamento você troca através de comunicação, aquilo que você fala, aquilo que você visualizando o seu mural extreme, você estando num grupo onde que quer o mesmo resultado, você falando daquilo que você quer, você escrevendo as suas metas, eu quero emagrecer 30 quilos, e falando, eu já emagreci 30 quilos. Você muda o pensamento, esse pensamento ele vai desencadear um sentimento bom, através de hormônios, de neurotransmissores, que vai fazer você se comportar mediante a esse pensamento que você está tendo. E aí sim, esse pensamento vai gerar um sentimento e vai te fazer comportar, vai te fazer ir para uma academia, vai te fazer comer bem, vai te fazer tomar bastante água, vai te fazer as coisas que precisam ser feitas para você conseguir emagrecer. Não é primeiro o comportamento, é primeiro o pensamento. Se não tiver esse passo a passo, a pessoa não consegue mudar, não consegue trocar um hábito, não consegue, não vai conseguir. Foi bem legal você falar sobre isso. Verdade. A gente usou quase 30 minutos da nosso programa aqui só para poder falar sobre essa estrutura, mas eu acho que foi bem legal. Dani, Sim, oi. você Tem tempo participa... ainda? Um minuto. Tem tempo. Você participou de que É, turma? da turma 8. Turma 8.
Ou turma Turma 4? 8, turma 4, turma Turma 4, 4. ó, eu tô com turma 4, desculpa. Então, assim, eu acho muito legal eu estar falando, assim, o que eu vejo hoje, né? Porque, assim, quando a gente está no processo, a gente está no processo, a gente está vivendo o processo. Então, hoje que eu já finalizei a turma, né, e já estou no outro processo aí com você no clube, a gente já tem como analisar, né, o nosso processo, como que foi. Hoje eu já consigo fazer, tipo assim, uma linha do tempo, né? E nessa linha do tempo, o que que eu vejo hoje? Primeiro, foi preciso eu querer, né? O que que eu quis? O que que eu queria? Eu queria mesmo? Por que que eu queria? Eu tinha um motivo, né? Qual era o meu motivo? É ir numa loja e não tinha roupa mais que coubesse em mim de uma forma que eu gostasse, né? Como a gente diz aí, os extremes, né? A roupa que me escolhia, eu não tinha mais o direito de escolher a roupa. Pô, passei o ano novo frustrada de 2019 para 2020, que eu queria uma roupinha branca e entrava numa loja, não dava, entrava em outra, não dava. Eu falei, quer saber? Eu vou abandonar, eu vou ficar com o que eu tenho. Então, a gente, né, acha os nossos motivos. E aí, o que que a gente precisa? A gente precisa querer e querer mais ou menos. Eu quero de verdade, né? Porque às vezes as pessoas falam assim para mim hoje, ai, Daniele, como é que você fez para ter esse resultado? Eu quero muito, é meu sonho. Mas aí você fala, você dá uma dica, você fala, né, segue aí a live, segue o projeto, né, teve a turma agora que você abriu, às vezes nem os desafios as pessoas querem seguir. Então, você quer ou você não quer? É seu sonho ou não é? Então, primeira coisa, a gente tem que querer e querer de verdade. A segunda coisa muito importante para qualquer processo, para qualquer aprendizado, é a humildade. Né? Eu vejo, Zé, que às vezes, assim, eu mesma, né, tiro por mim, né? A gente não está aqui para julgar ninguém, porque às vezes a gente faz muita coisa por falta de conhecimento. A humildade em aceitar as coisas é fundamental para a gente aprender, para a gente viver qualquer processo na nossa vida. Eu vejo assim, poxa, você está aí sempre à disposição, um projeto maravilhoso, dando oportunidade para muita gente, muitas pessoas, muitas mulheres, muita saúde, né? Não é só estética, para a gente ver os resultados contra fatos, não argumento. Então, a gente precisa, assim, ter a humildade. Pô, se quando eu quero que meu filho aprenda a ler e escrever, eu vou botar ele na escola, então, porque tem um professor que vai ensinar, né? Tem a escola. Se eu preciso que meu filho ou a gente precisa de aprender uma natação, a gente vai procurar uma escola que tem um professor de natação. Não é isso? A gente não pode, dentro da nossa casa, eu mesmo vou ensinar meu filho a nadar, eu vou aprender a nadar sozinha, eu vou... Então, a gente tem que ter essa humildade de aceitar o ensinamento de quem se propõe, né? Que a gente vê que estudou para aquilo ali. Então, essa humildade em aceitar o ensinamento, aceitar em que existe pessoas preparadas, dispostas para isso, também é fundamental. E outra coisa que eu achei muito interessante é que, assim, no processo, né, durante o processo, durante a turma, durante o aprendizado, é uma coisa que, assim, na primeira semana você falou para mim, Dani, quantos quilos você pretende emagrecer? Aí eu falei para você 15. Aí eu só pensava no 15, era o 15, aquele 15, eu falava, meu Deus, 15 é muita coisa, como que eu vou conseguir o 15? Aí você fez o que para mim? Não pensa no 15, pensa no 15 dividido, né, por semana, então por semana você vai bater tua meta de tanto, nas 4 semanas que é o primeiro mês, o segundo mês, nossa, isso me deu um alívio tão grande, porque aquele 15 saiu da minha cabeça, porque aquilo me esmagava. Então, assim, a gente vê que tudo tem um jeitinho, tudo tem uma estratégia. E aquilo ali me aliviou muito bem. E me motivava, porque na segunda-feira que eu mandava a balança, eu mandava feliz, porque eu sabia, né, que eu ia correr atrás, aquilo me motivava. Então, o processo é importante você não ter tanta pressa. Porque a pressa, né, como dizia lá minha avó, a pressa é inimiga da perfeição. Né? Você quer pressa, aí você vai querer, igual todo mundo faz, vou lá tomar uma fórmula de R$ 500, vou lá fazer uma bariátrica, vou lá fazer um chá aí milagroso que de um dia para o outro eu estou seca e depois, né? Será que eu vou ter esse resultado para sempre? Será que eu vou ter esse aprendizado para sempre? Então, gente, assim, o que eu aprendi muito é você se entregar ao processo e não ter pressa, ir vivendo hoje,
né? Não adianta começar, como você falou, com aquele gás e vou fazer, vou acontecer, vou... Eu fui assim, eu tenho muito assim, não sei se é uma qualidade ou um defeito. Eu tento ver quais são os meus limites. E quando eu percebo que eu estou tentando me auto-sabotar, eu vou tentando me desviar, né? Como, por exemplo, no início, antes do projeto, eu tinha esse problema de beber água. Eu não bebia água. Tinha dia de eu ir dormir, eu falava assim, gente, eu acho que eu não bebi um copo d'água. Aí no projeto a gente aprende, né? Que é um dos pilares, né? Que é outra coisa assim surpreendente, são os pilares que a gente aprende aí no projeto. Tomava água, não tomava, o que eu vou fazer? Pô, se eu pego a água pura, eu não consigo beber, enchia minha suqueira, ganhei uma suqueira bonita, e enchia ela, saborizava, botava rodinha de limão, bebia bem. Porque era um jeito que eu fazia. Ah, o meu cafezinho, não vou tomar com açúcar, e o meu café, se eu bebesse com açúcar, o que acontecia? Sem açúcar, o que acontecia? Meu cérebro parecia que ia me pedir açúcar. Comecei e falei, não, vou tirar o café então, mesmo sem açúcar eu vou tirar, porque quando eu me sinto fortalecida que esse café sem açúcar não vai me pedir um açúcar, e fui fazendo, e o exercício, eu não conseguia correr, não conseguia fazer os exercícios da plataforma que você tem lá, falava, vou caminhar e vamos ver no que vai dar. E começava a caminhar, então tudo foi aos poucos. Né? O primeiro dia que você lançou lá para a gente trotar, 30 minutos que eu consegui, gente, que vitória. Eu lembro que eu mandei para você um WhatsApp, no outro dia eu falei, eu posso trotar de novo? Você falou, claro. Eu falei, porque para mim eu não ia conseguir. Para mim eu ia conseguir só andar. Então, tudo é aos poucos, né? Como a gente diz, ouve aquela frase, antes feito do que perfeito. E hoje eu já completo essa frase, antes feito do que perfeito. Porque depois que você aceita o processo, o perfeito vai virar prioridade. Aí ninguém mais te segura. Foi justamente aquilo que eu falei para você. No início, a frequência é muito melhor do que a intensidade. Depois que você aprende, que você pega o condicionamento, é claro que você vai aumentar a sua intensidade. Foi o que você falou, você começou com a caminhada, depois teve o trote, depois posso continuar trotando? Eu consegui. Tem uma frase que eu acabei de anotar aqui no Flip Sharp, Dani, que eu coloquei assim: seja pesado no processo, seja leve no resultado. Seja exigente em seguir o processo. Foque no próximo grau. Eu acabei de escrever isso aqui, eu estava ouvindo uma música. Eu estava aqui pensando em tudo aquilo que eu venho fazendo para poder gerar mais conteúdo para as pessoas que estão aí do outro lado. E eu li essa frase e fez total sentido. Dentro disso que você falou, vivencie o processo, gente. Você que está aí do outro lado, você quer uma fórmula mágica. Só que você, às vezes, está 20 anos da sua vida. Eu tenho uma fala aqui, que foi uma aluna que falou para mim, que eu anotei isso aqui, ela botou assim: eu engordei depois que eu engravidei e não consegui mais voltar. Há exatamente 18 anos atrás. Eu relaxei depois da gravidez, da minha primeira, e pensei que tinha que comer para o bebê engordar, para o bebê crescer. Meu bebê não veio gordo. E eu fiquei com todo aquele peso. Hoje, eu choro por estar com quase 40 quilos acima do peso. Olha só o que ela falou. Que ela engordou há 18 anos atrás, depois da primeira gestação dela. E ela não conseguiu mais voltar. Ela engordou também por causa de uma crença, que as pessoas acreditam que na gravidez tem que comer muito para o bebê engordar. E o bebê dela não veio gordo. E ela ficou com todo aquele peso. Hoje ela pesa quase 40 quilos a mais. Então, pessoal, foca no processo. Faz o que precisa ser feito. Você não precisa dar um passo, como dizia o meu pai, ou como diz o meu pai até hoje, né? Não dê um passo maior do que aquele que você pode. Não dê um passo maior do que a sua perna. Porque se você fizer isso, você vai cair. Comece devagarzinho. Faça o processo da melhor forma possível. Ame o processo. Se dedique no processo. Seja leve no resultado. Eu quero emagrecer 30, eu quero emagrecer 40 quilos. Tudo bem. Mas só que, já parou para pensar em quanto tempo você está acima do peso?
Essa minha aluna aqui, 18 anos. Às vezes, você que está aí me ouvindo, você está acima do peso, 10, 5 anos, e você quer que seja assim, ó. Em 10 semanas você jogue fora todo o peso que você quer. Às vezes pode ser, às vezes não. Tudo vai depender de como você vai encarar o processo. Se você vai seguir à risca o processo, se você vai fazer todos os pilares no seu 100%. E na realidade, é muito difícil de ser 100%. Você pode dar o seu máximo, mas às vezes a gente não consegue ser 100%. E tá tudo bem. E tudo bem, né? E tá tudo bem. Isso aí. Hoje, você só precisa entender que você precisa ser hoje melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje, e no outro dia melhor do que o amanhã. E assim você vai galgando e construindo uma crença positiva em relação ao seu processo de emagrecimento. Agora, é claro que os alunos têm muito resultado dentro de uma mentoria. Por quê? Eles têm direcionamento, eles têm um método, tá todo mundo junto no mesmo propósito. A gente tem aulas para poder trocar esse chip, para poder quebrar essas crenças, essas memórias. Os rituais, que hoje, né? os rituais, assim, são essenciais. a gente O tem ritual todo... e a mentoria. Sim, E o grupo gente... VIP, eu vou te falar, a gente não consegue. Sozinho. A gente tem todo um método que a gente coloca em prática para que vocês gerem. Então, às vezes é 15, às vezes é 13, às vezes é 20, às vezes é 25, às vezes é 17, 19 quilos em 10 semanas, 8, 10, 11 semanas. Então, é um processo que eu falo, cara, vai devagar, divide. Às vezes a pessoa não consegue chegar aos 15, mas ela chegou aos 13, ela já está extremamente feliz. É só ela continuar repetindo o processo dela que ela vai chegar lá. Para mim, foi assim, uma coisa muito mágica, muito rápido, porque assim, eu não imaginava que eu conseguiria eliminar os 16 quilos, né? Porque do dia que você fez o post, aí já está ultrapassado, tá? Já tinha que ter atualizado. Eu hoje tenho 17 quilos eliminados. Então, assim, durante a turma 4, eu eliminei meus 15 e, assim, para mim foi muito rápido. Foram, né, 12, eu consegui em 12 semanas, que a nossa turma acho que ficou, né, mais ou menos umas 12 semanas. Então, assim, quando que eu ia imaginar que eu, em 12 semanas, conseguiria eliminar 15 quilos sem tomar um remédio, sem tomar um chá milagroso, sem falsas promessas, sem, malhando de noite, não. Foi só aceitar o processo. Às vezes é difícil para uns, às vezes é mais fácil para o outro, porque cada um é um, né? A crença limitante de um não é do outro, a infância que um teve não é a do outro, cada um tem a sua realidade. Cada um tem a sua experiência, a sua vivência. Eu achei bem legal. Então, o que define o grau de dificuldade em todo e qualquer processo, principalmente no do emagrecimento, é isso. É a vivência que cada um traz. Né? Às vezes, para quem teve muito trauma, é onde falar, para mim está sendo mais difícil. Mas aí o que a gente tem? A gente tem lá o pessoal do grupo VIP, né? Ô, fulano, e a gente dá aquele apoio, um dá, o outro dá, hoje está assim, mas amanhã, né, anima, aí vem você com a mentoria da semana e faz aquela, né, aquela reanimada. Às vezes na semana que eu falava, meu Deus, essa semana, se não por conta do projeto, mas assim, a gente tem a vida, né, no dia a dia. Às vezes eu estava meio, quando eu passava pela mentoria, eu falava, pô, parece que você teve mentoria que parecia que eu tinha contado o que eu tinha passado aquela semana para você, era muito incrível. Eu falava, meu Deus, como que pode? Assim, aquilo ia lá na minha ferida, tocava. Quando eu acabava a mentoria, eu estava renovada. Eu falei, caraca, amanhã eu vou arregaçar as mangas e vou partir para dentro. É mágico, é mágico. Chega até me arrepiar. Me arrepiar. Uau! Você falou um negócio que eu achei bem interessante aí. Você deu um passo a passo para que a pessoa consiga emagrecer, né? Você falou assim, insatisfeita, que a pessoa precisa estar insatisfeita mesmo para poder conseguir emagrecer. Ela precisa querer, não é o outro... Querer de verdade, não é querer mais ou menos. Que quer, ela precisa querer realmente, ela precisa ter um motivo. Por que ela quer emagrecer? E você falou de uma forma mais singela, mas você falou que a pessoa, se a pessoa for arrogante e prepotente,
não for, você falou humilde, mas eu estou usando Humilde. outras palavras, arrogância e prepotente. Porque quando a É, pessoa não aceita, acha que o outro está falando não é verdade e eu ela sei não como é abre, assim. ela não abre a mente para entender o que o outro está falando e pelo menos ficar na dela. Tudo bem, eu não concordo, mas está tudo bem. Pelo menos ouvir. Quando a pessoa, e não colocar em prática, ela está sendo arrogante e prepotente. E a arrogância prepotente não leva ela para um próximo nível. Deixa ela ali, ó, parada. Por isso que ela não avança. Agora, Exatamente. conta para mim aí, é, qual era o seu maior problema antes de conhecer o Queima Extreme? O meu maior problema que, assim, eu vejo hoje era, assim, a constância, né? A constância. Não ter constância. Ah, hoje eu vou tirar o arroz, achava que era isso, eu achava que eu sabia, né? Os alimentos que, eram saudáveis, enchia-me, às vezes, meu armário, minha despensa de coisas de mercado aí integral, e fazia isso, fazia aquilo, achava que estava abafando, né? E hoje eu vejo que isso tudo, né, era uma balela, era uma enganação e que não me levava para uma constância. O que que eu não fazia? Eu achava assim também, para emagrecer é só alimentação e atividade física. Atividade física eu não suportava. Então eu já tirava, né, Seu dia a do dia. meu, do meu dia a dia. E a alimentação que eu tentava focar, né? Mas só que a gente não consegue, uma por falta do conhecimento. Porque assim, a gente não, eu pelo menos não sabia, né, até então, o que que era certo e o que que era errado, né? Porque é o que a gente aprende no projeto. Não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita. Existe você aprender a selecionar, né, o que é certo, o que é errado, o que faz bem e o que faz mal, né? No projeto, em momento nenhum você faz uma sopa assim, ó, com abóbora, com chuchu, com 2 graminhas de sal, com alho, né? Então a gente aprende a fazer as nossas receitas, as nossas alimentações, a escolher. Então isso antes do projeto, para mim, assim, eu não sabia. Então, a falta de constância, eu não ia conseguir nunca chegar como eu não cheguei, né? A lugar nenhum. E a falta de água, né? A hidratação, eu lutava com isso, mas eu também não conseguia. Eu não conseguia. E eu sempre me vivi frustrada com isso, a falta de hidratação. Então você não tinha constância, você não tinha foco. Você começava e parava sempre. Não, isso aí, isso aí. Foi legal você falar sobre isso. Hoje eu fiz uma mentoria de manhã e eu dei uma aula falando sobre foco, sobre como ter foco. Porque a aluna perguntou o seguinte: como que eu faço para ter foco? Porque eu sempre começo e paro. E eu falo o seguinte: foi uma das mentorias que mais eu entreguei conteúdo. Tá aqui no Instagram, fica salvo por 24 horas. Amanhã de manhã ela vai sair, a live vai sair. Então, se você está aqui quando terminar o nosso programa da novela real, da vida real, trocando chip, corre e você vai lá assistir, vocês que estão aí. Eu expliquei justamente como que a pessoa faz para poder ter foco e que existe 3 tipos de foco. E os 2 primeiros focos levam ao ter o terceiro foco, que é o foco consistente. Só que eu não vou explicar sobre isso. Tá lá na live que eu fiz hoje. Então, se você quiser, vocês que estão aí quiserem entender mais sobre isso, dá uma ida lá, assiste a live todinha, que vai ser bem interessante para vocês. E uma outra coisa que você falou que era o seu problema era a falta de água. Eu acredito que isso, Dani, não é só você. Muita gente chega no final do dia e fala: cara, eu não bebi nem um copo de água hoje. Não bebi nem um copo de água. E com certeza, Dani, esse problema da água e esse problema da falta de foco acontece com várias pessoas. Várias pessoas que estão aí do outro lado estão se identificando com isso que você falou. E como que você, o que que você pode falar para a gente que mais você dava de desculpa
Qual eram as desculpas que você criava por você estar acima do peso? Quando alguém falava alguma coisa que você não gostava, qual eram essas desculpas que você mais falava? A primeira, que é a mais clássica, né? Ai, depois da gravidez, a gente não consegue nunca mais voltar ao mesmo corpo, né? Eu tive a primeira, aí eu falava, a primeira eu consegui voltar, a segunda eu consegui voltar, mas a terceira, meu Deus, eu desisto. Então essa foi uma. E a segunda era depois dos 30. Essa depois dos 30 que o metabolismo fica lento também, né? E como, assim, a gente acredita nisso, né? Num curso que eu estou fazendo, a professora, de uma outra coisa, não, um curso que eu estou fazendo, a professora fala, é a tal da rádio fofoca, né? A gente reproduz, a gente ouve, incute aquilo no nosso pensamento e a gente consegue acreditar naquilo e você vai reproduzindo. É o metabolismo depois dos 30, é o metabolismo depois dos 30 que é lento, é a gravidez que você não emagrece, ou outras, né, que tem aí, ou que tiveram outros resultados, que tem outras, né, coisas para falar, outros depoimentos. Então o meu era isso. Então, assim, o projeto veio me mostrar que isso caiu por terra. Não existe idade, não existe metabolismo lento, não existe que é depois da gravidez, né? Porque a gente tem os exemplos aí que eu, no caso, hoje, né, posso falar, com 3 filhos eu consegui, né, eliminar, eu estou no meu peso mais que ideal, hoje a minha balança está lá ok, 55 quilos com muito orgulho, nossa, isso Que para mim onda, hein? né, que onda, é isso aí, que onda. E saí do número que eu já estava indo, quando já estava inconformada, eu já estava vestindo um 44 justo, indo para o 46, eu falei, meu Deus. Aí esses dias eu ainda não consegui trocar todas as roupas, né? Tá tudo ali, eu tento botar uma calça, fica com aquele papo, eu falo... Aí esses dias eu vesti uma calça jeans, falei, gente, mas quando eu vesti essa calça, que ela cabia em mim, eu achava que eu era magra. E a calça imensa ainda, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Então, é assim, é muito bom. Então, as desculpinhas que a gente inventa não, a gente ouve alguém falar, a gente traz aquilo para a nossa realidade, para a nossa zona de conforto e vai se acomodando ali. Hoje eu visto 38, amanhã eu estou no 40, mas é meu metabolismo, é minha gravidez, é porque eu engravidei, não tem mais jeito, é a minha idade, né? São N coisas. E é porque eu não gosto de atividade física, é porque eu não gosto de beber água, é porque eu não... Né, tá bom assim. E aí você vai vendo teu manequim aumentando, aumentando, aumentando. E aí a gente fica, né? Resolve, ou fica na desculpinha, né? Ou tenta ir mudar, né? Nossa atitude, nossos hábitos. E qual foi a maior dificuldade que você teve dentro do projeto no início? Porque nem tudo é flores, Dani. Com Vamos certeza, ser com sinceros? certeza. Vamos ser sinceros? Com Eu não vendo uma pílula mágica para vocês tomarem e É vocês verdade, emagrecerem em 8 semanas. Eu não vendo isso. Mas eu, com certeza. eu quero que você conte com sinceridade. O que para você Uhum. no início foi mais difícil? Olha, para mim, assim, de tudo que foi mais difícil eram os jejum intermitentes, né? Que mesmo assim você tem um jeito, você sabe, você ia, né, aos poucos, tudo foi um processo, não era igual você falar, hoje você vai fazer logo 24, 36, 48, não era assim. Mas assim, no meu primeiro, eu lembro que assim, tinha que ficar até às 18 horas, né? E eu assim, fui no meu limite. Quando deu 16 horas da tarde, eu falei, não, para mim, eu não aguento mais. Aí botei lá no grupo, né? Falei, gente, dá aquela sensaçãozinha, assim, um pouquinho de fracasso, porque você vê assim, eu tô legal, porque você sempre manda, né, a gente, aquele feedback legal que a gente acompanha aí, como é que tá? Tão bem? Estão se sentindo bem? Quem ainda tá? Dá um ok. Aí eu falei, caramba, o que eu faço agora? Mas eu nunca menti, né? O que você fala, o processo, o que você sempre pede, é ser verdadeiro, né? Então, quando eu não consegui, eu não consegui. E aí foi o primeiro. Eu coloquei, aí fui na Márcia Goulart, né, que era a direta, falei, Márcia, não vou conseguir mais. Eu fui até agora, era até às 18 horas, ela falou, Dani, tá ótimo, é o teu primeiro, não precisa ficar mal por isso. Aí eu fui no grupo da gente, coloquei, ó, eu tô no meu limite.
Então, ali me deu assim, uma sensaçãozinha de tristeza, de fracasso, mas daqui a pouco eu vi que eu dei o meu melhor. Eu não levantei de manhã e eu assim, fiquei com a consciência tranquila porque eu vi que eu fui no meu limite, eu fui até onde eu aguentava e eu aceitei. Eu fui, né? Eu tive aquela humildade de aceitar o que você propôs. Eu não acordei de manhã e falar, Ricardo, tá aí falando esse negócio de jejum. Eu não, vou tomar meu café da manhã, vou almoçar e vou ficar na minha. Não. Então, a minha consciência tranquila que eu tentei. E o mais interessante, assim, que eu fui, aí depois você propôs, depois. E assim, no final da turma, eu estava super tranquila. Quando você lançou aquele lá de 48, falei, nem parece que eu estava fazendo. Então, assim, para mim, o mais difícil foi o jejum intermitente, que hoje não é mais, sabe? Hoje não é mais, mas no início era. E assim, antes me dava, às vezes, aquilo que você depois dava na mentoria, né, pra gente, explicava, dava uma certa, às vezes, compulsão. Antes, eu ficava com aquilo, né, eu tinha que trabalhar na minha cabeça, pô, eu vou parar de comer amanhã, eu acho que eu vou tentar comer mais um pouquinho mesmo que seja o permitido, né? Vou tentar comer mais um pouquinho. E depois eu fui trabalhando isso, né? Mas assim, sozinha, eu não ia conseguir saber lidar com isso. Então a mentoria, e foi dentro da sua mentoria, dentro do grupo, que a gente vai pegando, como que a gente lida com isso, com esse antes, com esse depois, com esse durante. E hoje eu tiro de letra, assim, com muita satisfação, com muita leveza. Então, a minha maior dificuldade dentro do grupo, dentro do projeto, foi somente isso. Legal você falar sobre isso, porque quando você fala, você acaba mostrando as suas fragilidades. E todo mundo tem fragilidades. Ninguém começa, ninguém é imbatível. Não existe o imbatível, não existe a Mulher Maravilha, não existe o super-homem. Todo mundo tem as suas fragilidades. Só que toda fragilidade, ela pode É. ser superada. Você pode superar aquele momento. E é justamente a frase que eu falei, que eu volto agora falando de novo. No início, é muito mais importante a frequência do que a intensidade. Você começou a estruturar dentro da sua cabeça um tempo, depois você passou por um outro tempo, até você chegar num outro. A gente tem várias estratégias dentro do programa, né? E essas estratégias, elas estão ali para dar velocidade no teu processo de emagrecimento. Às vezes as pessoas falam assim, dentro do teu programa tem jejum intermitente? Tem. Eu não consigo fazer o jejum intermitente. Tá tudo bem que você não consegue, mas se você tenta iniciar um processo com 24 horas, com 36 horas, com 48 horas, é claro que você não vai conseguir. E no início, se você prestar atenção, eu nem falo que é jejum intermitente. Eu só falo assim, pessoal, a gente vai ter um desafio que você vai acordar e você não vai comer nada até a hora do almoço. Hoje a gente vai ter um desafio que você só vai poder comer alguma coisa às 13 horas, às 15 horas. Durante esse período, você vai poder fazer isso. E isso vai treinando a cabeça da pessoa para cada vez mais ela espaçar o tempo, para cada vez mais. E aí chega uma hora que vocês entendem, agora é real, agora é o jejum intermitente, vai de tal hora a tal hora, vocês começam a entender isso. E é isso. E na realidade não é só isso, isso é uma estratégia. A gente tem os protocolos também, né? Que a gente utiliza, que eu vou deixar o pessoal com a pulga atrás da orelha, tem um protocolo, o Q24, que a gente fica ali fazendo, que a gente fica ali fazendo. Tem um protocolo SAMU, tem um protocolo onde que a gente aumenta a ingestão de água durante o dia. A gente tem alguns protocolos que a gente vai utilizando para a gente destravar um pouco, às vezes, o peso. Às vezes, todo mundo vai passar por um efeito platô, mas quando você faz um negócio desse, dá uma destravada. Tem o do suco de uva, que a gente usa o suco de uva também. Mas é bem legal você falar sobre isso, porque você mostra assim, poxa, eu tive a minha dificuldade. E cada um que está aí vai ter a sua dificuldade também. E eu estou mostrando, e você mostra que o Queima Extreme, ele não é uma pílula mágica que vai ser só flores, não, filha. Você vai entrar, se você seguir o processo
você vai ter resultados e vão ser resultados, Dani, que dificilmente alguém conseguiria em 10, 11, 12 semanas. Porque você vê, 15 quilos praticamente em 2 meses. Um pouco mais de 2 meses você jogou fora 15 quilos. Olha sem só. Remédio, né? E sem remédio. Sem injeção na barriga, ó, como hoje, eu já usei. Hoje é dia 15 de fevereiro. Você entrou num processo, o ano passado, acho que foi em agosto do ano passado. Olha só quanto tempo tem que você já está magra. Quanto tempo você emagrecia e voltava a engordar? Acredito que se você tivesse emagrecido 5, 10, você já tinha voltado a engordar tudo de novo. E quando eu tentei sozinha, eu consegui assim, conseguia 1,5 kg em um mês. Aí eu falava, caramba, fazer isso tudo para conseguir 1,5 kg, vou desistir disso e vou comer tudo, como eu te falei, né? Porque assim, a gente quando não tem conhecimento, eu acho que a maioria das pessoas acha que para emagrecer é academia e alimentação, que você falou, né? Nutricionista, academia e endócrino, né? E aí, mais uma vez, o projeto veio me mostrar que não é isso, né? Para deixar mais uma pulga atrás da orelha do pessoal, nós temos, né, os nossos 8 pilares para seguir todo dia, que essa, né, faz a nossa roda girar e, assim, isso aí para mim foi, assim, uma descoberta, assim, para mim. Essa ferramentinha aqui também, ela é super interessante a todo mundo fazer, né? Se você tá aí, você que está na primeira turma desse ano, que é a turma 11 que a gente está, não deixa de cumprir isso aqui, ó. Todo dia, vai lá e pinta, porque isso aqui dá direcionamento para onde você quer chegar. Dá direcionamento, você entende se você está fazendo certo ou não. Agora, Dani, você já acabou falando aí algumas coisas que você fez e as pessoas estão do outro lado. Ih, caraca, tem jejum intermitente, vou fazer para poder emagrecer. As pessoas já estão assim. Mas tem várias outras coisas, vários outros protocolos. Mas eu quero falar para você o seguinte. Quero perguntar para você o seguinte. Qual foi a mentoria que mais te impactou? E que sentimento que você teve naquele exato momento daquela mentoria? O que você sentiu? Olha, Zé Ricardo, eu não tive uma, não. Né? Assim, todas foram maravilhosas, mas eu destaco duas que eu acho que eu nunca vou esquecer na minha vida. A primeira foi aquela da águia. Né? Aquela da águia, para mim, foi assim, gente, eu não esperava, assim, quando a gente mentalizando lá, me lembro como se fosse hoje. Você falou assim, quando você pronunciou que era para a gente estava ali e dar um voo rasante, né? Gente, eu lembro que eu estava no sofá, eu não estava em casa nesse dia, eu estava lá na minha sogra e naquela hora ali eu com os olhos fechados, aí a gente se imaginando que era aquela águia, não sei o quê, quando você falou para dar aquele voo, eu lembro que eu cheguei a fazer assim, ó, o meu corpo chegou, te juro, eu não esperava, assim, e assim, eu estava tão com aquilo assim, mentalizando mesmo. Tão impactada, tão concentrada. Exatamente, eu consegui sentir que eu era realmente aquela águia, dar aquele voo rasante, né, em busca daquela, né, daquele outro nível, daquele alto, daquele, né, que a águia busca, né, de um voo alto, de um próximo nível. Então aquilo ali para mim foi muito bom. E a segunda foi aquela da gente mentalizar que estava quebrando, né, que estava pegando uma marreta, né, e quebrando aquilo que a gente não queria mais, que a gente queria tirar da nossa vida. Aquilo ali, para mim, também, eu cheguei a ficar ofegante, porque foi muito forte, impactou muito mesmo, assim, e essa segunda mentoria foi uma semana que eu falei assim, hoje o cara falou para mim, parecia que eu tinha falado para você o que eu estava precisando naquela semana. Qual o sentimento que você teve naquela hora? Olha, primeiro foi assim de querer realmente tirar da minha vida, ali naquele momento, o que não estava bom para mim. Aquele sentimento assim de tristeza, de desânimo.
né? E com aquilo, aquela coisa de você sentir que você estava tirando, você estava quebrando mesmo aquele muro, né? Aquilo ali que você não queria mais para a sua vida, veio aquela sensação de força, de coragem, de querer recomeçar, de não querer parar, de não querer desistir, de continuar, de força, né? E aí é onde a gente fala da mentoria, né? Você volta o teu foco. E assim, gente, não é só para, assim, o que a gente aprende não é só para a vida dentro do projeto Extreme, não. É na vida, acaba que a gente vem trazendo para a vida fora, no geral. É para o teu trabalho, é para a tua família, é para o teu dia a dia, né? A organização que a gente aprende, né? Dentro do projeto, o que é ter uma organização? Às vezes eu escuto as pessoas falando, mas como que já teve outras lives aí, né? Mas eu trabalho fora, eu tenho filho, como que eu vou fazer a minha organização? Como que eu vou fazer minha alimentação saudável? Como que eu vou fazer... Então, é uma aprendizagem que a gente tem, assim, para a nossa vida, para nossa vida. Então, essas duas mentorias, para mim, assim, eu tenho tudo anotado, meu caderninho aqui, tá aqui de apoio, mas, assim, tudo tá aqui, tá? Todas Uau! as mentorias. Caderno Extreme! Eu tenho tudo, todas as aulas, toda a mentorinha, todo alinhamento, tá tudo aqui. Então, isso aqui, para mim, assim, quando eu quero alguma coisa, eu volto lá, eu lembro, eu faço, eu sigo o ritual, eu tenho um dia que eu estou assim, eu já tenho aquele ritual certo para aquilo ali, né? E, eu estou já assim de outro jeito, já faço uma outra. Então, a gente tem muito recurso, muita ferramenta mesmo. Que legal, Dani. Fico muito feliz. E realmente É muito. essas duas mentorias, eu me lembro eu não, eu acho que foi num sábado que eu fiz essa mentoria da Águia, num sábado, Foi num no sábado. sábado. Nossa, foi tão impactante, Foi mexeu de dia, comigo. ela foi de dia. Foi de Ela dia, não foi foi de à noite, manhã, foi de manhã, foi num foi sábado, acho que 10 horas da exatamente. manhã ou 9 horas da manhã. Eu me lembro, cara, mexeu extremamente comigo. Eu estava aqui falando, sentadinho aqui, fazendo a aula, dando a aula para vocês, aquilo mexeu comigo extremamente. Eu terminei a live com um sentimento, com uma sensação de dever cumprido, com uma gratidão a Deus por Ele ter me capacitado em fazer aquilo com vocês de uma tal forma que era nítido. Foi muito real. Tinha pessoas chorando, tinha pessoas soluçando. Nossa, eu Foi olhava muito assim e real. falava, meu Deus, gente, que nível de entrega. Aquela aula foi realmente muito boa. Essa também de você entender e quebrar e para ir para um próximo nível também é muito forte, muito pesado. Tenho mais uma pergunta aqui para você, que o que que aconteceu na sua vida que você nunca imaginou que seria possível após obter os resultados através do Queima Extreme? Olha, eu acho que o emagrecimento em si foi uma coisa que eu acho que eu não imaginava mais que seria possível acontecer. Eu eliminar, assim, é o que eu não imaginava, sinceramente. Eu imaginava que eu ia ficar, já tinha, eu falava, não vou conseguir, não tem jeito, eu tento dieta, não consigo, a atividade física eu não faço, não gosto, sinceramente, assim, não é nem em si da atividade física, porque até então eu achava que para eu fazer atividade física eu tinha que estar dentro de uma academia, e a academia não é para mim, porque eu nunca concordei com essa coisa de, eu vou lá no meio de todo mundo, eu faço sozinha, eu não sei se estou fazendo certo, se estou fazendo errado, se eu vou obter o resultado ou não vou, entendeu? Eu cheguei a fazer onde eu morava, antes de eu morar aqui no Rio, eu fazia assim, em um lugar que tinha um direcionamento mais específico, que era um grupo pequeno de 5 pessoas por vez, tinha um personal mais direcionado, então ali eu ainda ia. Agora esse negócio de multidão, garotada, não era para mim, nunca foi, então eu imaginava que eu falava, vai ficar por isso mesmo, só que assim, é muito triste, né? A gente querer uma roupa, a gente querer tirar uma foto, eu não tirava mais foto daqui para baixo, só daqui para cima, e sempre com os meus filhos assim ao redor da minha barriga, aí eu olhava primeiro como é que estava a foto para ver se estava legal, o braço dessa grossura, não vou postar essa foto não. Praia, não tinha mais vontade de ir, então, assim, para mim o que era assim, inacreditável era conseguir eliminar os 15 quilos, que hoje já são 17.
Uau. né? Esse, para mim, era impossível. Sincero, ainda mais em 12, vamos dizer, em 13 semanas, mais ou menos. Não imaginava isso nunca. Dani, o que que você diria para alguém que acha que entrar na mentoria é caro? Porque tem gente que fala assim, é muito caro. O que que você falaria para uma pessoa dessa? Olha, Zé, o que eu falo sempre. Às vezes as pessoas, quando eu boto, né, posto aí, igual esse post que você preparou para a nossa live de hoje, as pessoas me chamam no privado, ai, Dani, eu também preciso, é meu sonho, eu quero, o que que você fez? Mas é pago? Aí eu falo assim, não é pago, é um investimento. Sabe por quê? Eu sempre, assim, imagino que a gente tem que querer o melhor para a gente, né? Eu quero o melhor para mim, acredito que cada um quer o melhor para si, né? Eu tenho uma coisa assim, um exemplo para dar, quando eu era professora em sala de aula, que às vezes você fazia um bilhetinho, a escola te dava um bilhetinho para você colar no caderno da criança, com o valor lá vai vir festa do Dia das Mães. Aí para pagar a lembrança do Dia das Mães, botava lá, R$ 10, R$ 15. Aí começava aquela reclamação. Que isso, um presente caro? Uma coisa cara, um dia eu falei com uma mãe que ela foi bem ofensiva na escola, eu falei assim, poxa, quem dera que meu filho, né, pudesse eu pagar para o meu filho me dar um presente de 50, de 100, de R$ 150, né, porque eu acho que é uma coisa, né, de valor para a gente, quero o melhor para mim. Então, o projeto Extreme não é um valor a ser pago, é um valor a ser um investimento para a sua vida. E o que eu falo, Zé, sinceramente, você tem muita disposição, porque pela assessoria que você dá, eu sempre falo isso com o pessoal do grupo, assim que eu tenho mais intimidade, eu gosto muito de falar com a Valesca, sempre falava com a Márcia Goulart, é assim, gente, não é caro, é um investimento para a sua vida. O projeto que você compra, a turma que você compra é vitalício, é para você acessar para o resto da sua vida. A plataforma vai estar ali à sua disposição o resto da sua vida. Você vai aprender a ter uma vida saudável, até afetar as pessoas da sua casa, da sua família, porque quanta gente a gente vê aí, né, que a esposa compra, o marido vê o resultado, o filho vê o resultado, daqui a pouco a família está toda envolvida naquilo ali, né? Em pensar que um dia fui no endocrinologista para comprar aquelas injeçõezinhas de apertar na barriga. Há quantos anos? Olha, deve ter uns 2 anos, uns 3 anos atrás. Foi R$ 580. Isso porque eu me cadastrei no 0800 que você consegue aquela tal de Victosa. Então, quer dizer, o que é uma Victosa que você vai lá, você paga, né? Porque às vezes se você não tem direito pelo plano de saúde, o profissional que vai te passar aquilo ali, você paga a consulta, você paga, só aí você já pagou o projeto, né? Então, é um investimento para a sua vida, é um investimento para a vida toda, é um aprendizado para a vida toda, é um aprendizado que você tem, assim, vitalício. Então, eu acho, assim, que é um investimento, né? A gente tem que parar com essa coisa do que é caro, quanto que é, né, uma pizza que vai te fazer mal, quanto que é uma caixinha de um engradadinho de cerveja lá que vai te fazer mal, quanto que é uma fórmula do médico aí, que não é menos de R$ 500, e que vai te emagrecer hoje, você não vai estar dentro de uma mentoria, você não vai estar dentro de um método, você não vai estar aprendendo sobre o que é alimentação, você vai tomar aquilo ali, você não tem ninguém para te guiar, não tem um grupo para te ajudar, você não tem, né, um acompanhamento, você bebe, eu paguei lá R$ 500 hoje, em um mês, aí mês que vem, você ainda não conseguiu, você vai pagar mais 500, você vai lá e paga, quer dizer, e para você estar sozinho, porque o cara está lá, ele só quer te passar a fórmula e acabou. Amanhã depois você fala assim, eu desmaiei, eu passei mal, vem cá então que eu vou tirar um pouco disso e vou aumentar isso. E aí? Aí daí 3 meses você volta tudo de novo, ainda pior, né? Então, assim, um conselho que eu dou, não tente fazer nada sozinho, né? Tenha humildade de aceitar uma pessoa, né? Que Zé Ricardo, assim, é uma pessoa muito abençoada, né? Assim, eu tiro o chapéu para você, porque é uma pessoa muito dedicada, muito honesta,
tá? A honestidade em você, assim, a gente vê de primeiro lugar, você faz por amor, a gente vê que, assim, você corre atrás do conhecimento, você sempre está estudando, você sempre está passando as coisas certas para as pessoas, e você está com esse intuito aí, com esse projeto de querer mudar, né? Mudar as pessoas, mudar as mulheres, mudar a vida, mudar a autoestima, mudar a humanidade, né, em si. Eu acho isso muito bonito em você. Tá? Amém. Então, assim, o conselho que eu dou é encare, não ache caro, porque assim, o ganho de qualidade de vida que a gente ganha não é, eu paguei a ele, acabou, o Zé Ricardo ficou para trás, eu sei seguir sozinha hoje, né? Então, só por aí já é a coisa fundamental. O Zé Ricardo, eu saí da turma 4, acabou ali minha turma 4, mas hoje eu, Daniele, eu sei. Tanto é que quando eu terminei a turma 4, eu estava com 57. Eu já terminei a turma 4 e hoje eu estou com 55. Porque eu sei, eu aprendi dentro da minha turma, dentro com o meu mentor, dentro com esse profissional que está aqui, como eu tenho que fazer, né? Eu já consegui mudar meu chip de gordo para o chip de magro, né? Então, isso aí não há dinheiro que pague. Não há dinheiro que pague. É, assim, Uau. é um investimento na vida toda. Você, assim, Zé, está de parabéns, parabéns mesmo. Que Deus te abençoe muito. Continue Amém. assim, sabe, te abençoando imensamente. Uau. Obrigado pelas palavras. Eu não tenho nem mais o que falar sobre valores, né? Não tenho nem mais o que É, falar. não tem. Se Não você tem. está aí do outro lado assistindo e você quer fazer alguma pergunta para a Daniele, você tem uma interrogaçãozinha aqui, ó, do lado da Daniele, você coloca ali a pergunta que você quer fazer. E chegou algumas perguntas aqui para mim. Uma pergunta que chegou é o seguinte: por que eu devo entrar num grupo do Zé Ricardo se ele já posta um monte de conteúdo gratuito? Porque, assim, o conteúdo gratuito são conteúdos muito bons, né? Eu acho que você vai até além só dessas mentorias que você faz todo dia, de manhã, é na hora do almoço, é à noite, isso aí realmente. Só que, assim, a gente precisa ter um guia ali, como se você fosse dando dicas, né? E vai ficando tudo solto. A pessoa sozinha não vai saber pegar aquilo tudo que você passa ali, né? E montar aquele script ali, aquele cronograma que igual você faz para a gente conseguir obter o resultado. Aquilo ali você faz ajudando, né? Dando dica. Mas a pessoa ainda não fica tão presa, ela vai ficar solta. Eu acredito que a pessoa vai ficar solta ainda. O que você dá são dicas, né? Explicações. Agora, para conseguir realmente o resultado, estar focada, você tem que estar no meio, lá dentro do projeto, né? Porque ali a gente tem tudo passo a passo, todo dia a dia, todo acompanhamento, né? Como a gente já falou tudo aqui na live de hoje. Então, essa é a diferença do que ele dá todo dia e do que é você entrar para o projeto. Você, no dia a dia ali com ele, você vai estar igual eu estava antes. Pego aqui, pego ali, pego lá. Mas aí, quando eu entrei para a turma, não. Agora sim, agora tem um método, né? Porque, assim, as coisas têm um método, gente. As coisas são muito abstratas, né? Eu acho que é assim, eu acho, hoje ele falou disso, então vou tirar esses 3 alimentos, acabou. Aí você daqui a pouco, eu sei que tem que beber água. Aí daqui a pouco você não consegue mais, porque você não tem a mentoria que ele dá, né? Você não tem as ferramentas que ele dá, você não está no meio das pessoas que estão com o mesmo objetivo, né? Você não está fortalecendo ali o seu emocional, né? Então, essa é a diferença. Quando você tem um método, você tem uma coisa concreta. É isso aqui, você faz e acabou. Não tem o que discutir mais. Tem uma pergunta que chegou aí agora. Você alguma vez teve medo de não conseguir o resultado desejado? Nunca, nunca tive medo. Já tive assim, de na semana, às vezes por alguma coisa, eu não ter seguido, né, não ter dado o meu melhor, como o Zé Ricardo sempre fala. O resultado vai depender da sua dedicação. Então, não vá se frustrar, não vá botar a culpa no projeto ou se frustrar
se você não bater tua meta lá, que você estava programada para a semana, se você também não se dedicou. É aquela história, né? O Zé Ricardo está aí, a mentoria está aí, o projeto está aí, mas o resultado fica em mim. Então, o que eu faço para obter esse resultado? Né? Então, teve semana que, às vezes, eu me dediquei muito e tive resultado bom. Teve semana que eu me dediquei muito e, às vezes, já o corpo, o organismo já estava pedindo uma outra coisa que o Zé Ricardo já logo depois já faz, já muda. E aí eu já tive um resultado mais baixinho. E eu ia lá, pô, Zé, essa semana só consegui, olha a falta de humildade, só consegui 500 gramas, Zé, só consegui 800. O Zé falava, pô, quando sozinha você já tinha conseguido isso? Aí eu, é verdade, é verdade. Não, tá show, tá ótimo, tá maravilhoso. E aí a gente vai aprendendo. Realmente, às vezes a gente fica um mês e não consegue, aí você quer, né? Então, assim, isso foi, assim, as únicas coisas. Foram as únicas Só coisas. uma outra pergunta aqui. Dá para emagrecer sozinha, Dani? Uma pergunta que chegou aqui Não, agora. gente, não dá. Quem me chama no privado, que pergunta, como que é isso? Que resultado é esse? Mas você não estava assim. Eu falo, porque então tinha muito tempo que você não me via. Gente, não dá. Não dá. É o exemplo que eu já falei antes. Se você quer aprender natação, existem os professores próprios para isso. Você pode ir lá e querer saber não se afogar. Eu vou aprender sozinho, você vai aprender a não se afogar. Vai lá botar a cara para cima, vai bater o braço, mas tem um profissional que vai te ensinar as técnicas de nado, né? O teu filho começou na idade de ir para a escola, pô, não vou botar meu filho, não. Eu mesmo vou ensinar ele em casa, A com B, o B com A, eu vou aprender. Não, você não bota o teu filho na escola para ele aprender com a professora. Você não, seu filho, minha filha quer aprender balé. Pensou, eu vou botar roupa de balé, eu vou começar lá, isso é o balé? Será que é botar assim, né? Que a gente vê todo mundo, aí bota a pontinha do pé, isso é balé? Então, existe um profissional para cada coisa. E o profissional do emagrecimento, assim, que hoje eu sei que existe um método, e eu sou a prova viva disso, o cara tá aí, ó, de blusa vermelha, de bonezinho rosa. Roubei o boné da minha esposa hoje. Não vai sozinho que você não vai conseguir. Bota isso na tua cabeça. Vai lá, quando tiver a turma, paga mesmo, invista em você, seja você sua prioridade, se ame, sabe? A gente tem tanta prioridade para os outros e a gente esquece. Você vai lá, passa um cartão para um tênis, para um filho, às vezes de 500, 700 reais, que é o valor, né, de um tênis, você passa. Aí o outro vem, eu quero um PS4, não sei quantos mil, né? Você vai lá e passa. E aí você vai ficando, aí às vezes tem coisa, o que é barato, o que é caro, né? O que é barato, o que é caro? Isso aí é muito relativo. Se eu quero investir em mim, na minha saúde, na minha autoestima, eu me tornar uma prioridade igual eu quis, isso não é egoísmo, não. Né? Chega uma hora que você tem que falar, chega, gente, eu preciso de mim, eu preciso me olhar, eu preciso emagrecer, eu preciso me sentir bem, eu quero comprar uma roupa, eu quero me olhar no espelho novamente, eu quero tirar uma foto novamente, né? Aí, a escolha é de cada um. Onde que dói em você, né? Dani, top demais. A gente está caminhando para o final aqui na nossa live. E, assim, foi muito legal. Tenho só algumas perguntinhas para você, para zerar aqui. Como que é hoje você entrar numa loja? Resume para mim. Como que era, na realidade, como que era antes? E se você antes já passou algum momento de constrangimento ao entrar numa loja? E como que é hoje? Antes, eu não queria mais. Não queria mais comprar roupa, já tinha parado, porque eu falei assim, se eu comprar agora vai ser com o próximo número 46. Aí eu comecei a me recusar. Eu falei, 46 eu não vou comprar. O constrangimento que a ficha caiu assim realmente na minha cabeça foi na virada do ano de 2019 para 2020, eu querendo comprar uma roupinha branca para vestir no ano novo e não consegui achar. Aquilo ali para mim me arrasou. E hoje eu já me vejo, eu já tinha guardado algumas roupas, né? Que eu falei, um dia eu vou voltar a vestir minhas roupas de magra, que não é possível que um dia eu vestir.
E, assim, teve um dia que quando eu consegui, que eu peguei tudo do cabide, comecei a vestir, vestir, vestir. Eu falei, gente... Aí eu pegava a foto, assim, quando eu olhava aquilo, eu barrigudona, com bração, e eu comecei a vestir. Eu falei, caramba. E, assim, hoje, diante das lojas, eu voltei a olhar vitrines. Porque o cérebro da gente, né, o inconsciente da gente é tão inteligente que para eu não sofrer, o que que eu fazia? Eu não olhava mais roupa, isso aí para mim não era mais divertimento, eu conseguia passar pelas lojas e isso não me atraía mais. Loja de roupa, comprar roupa, então eu fugia. Hoje não, eu consigo passar nas vitrines e olhar, nossa, aquela roupa ali eu já posso botar. Esse croppedzinho, né, uma sainha já, eu posso colocar à vontade. Cropped. Que cara, essa mulher tá metida. Pelo amor de Deus, Não é? que mulher metida. E praia? Você hoje vai à praia? Você já foi à praia depois Já, disso já, tudo? já fui à praia, Como que já era fui, antes já e saí como do que era agora? maiô. Antes eu estava naquele maiô lá, estilo vovozinha, né? Aquele maiôzão que tampava tudo, tampava atrás, tampava principalmente a barriga. Agora, graças a Deus, já consegui encomendar aí o biquininho que eu queria, já fui de biquíni, já é outra coisa, é outra, assim, sabe? Não é assim que você querer se, você querer, né? É assim, sua autoestima, né? Você saber que você pode, independente, né, da idade, de quantos filhos, é você estar bem consigo mesmo. Muito bom. O que é o Queima Extreme para você, Dani? Olha, libertação. Eu defino o extreme como libertação, como uma metamorfose. Uau! O que ninguém mais vai te fazer parar de fazer? Eu ter controle das minhas emoções e da minha ação. Esse autocontrole, ninguém mais tira de mim. O autocontrole das minhas emoções e das minhas ações. O melhor de ser magra é? Ser feliz é uma felicidade muito grande Um arrependimento, Dani. de não ter conhecido o Extreme antes, de não saber tudo que eu aprendi dentro do projeto, que isso existia. Assim, a falta do conhecimento nos priva de muita coisa. Como é a Dani Moraes hoje? Sou mais autoconfiante, sou feliz, estou com uma autoestima elevada, estou segura. Eu, assim, você se sentir no autocontrole, principalmente do seu emagrecimento, é assim, impagável, né? Para quem ainda tem dúvida de que é pagar ou não pagar, é caro ou não é caro, existem coisas que são impagáveis, né? Então, você ter o autocontrole do que você come, do que você não come, do que você quer para você, do que você quer nutrir o seu corpo, é uma riqueza assim que ninguém te tira, né? Nutrir um corpo é uma coisa que vai além, muito além assim de pagar, é uma coisa assim inexplicável. A gente chega num ponto que assim não é sacrifício, igual tem gente que fala, não vai comer nunca mais, não vai. Não, depende do que você se sente bem, o que você quer comer ou não, o que você quer beber ou não. O teu corpo precisa, você quer, né? Esse templo que está aqui, que Deus nos deu, é uma coisa muito sagrada para a gente estar maltratando, para a gente estar fazendo qualquer coisa com ele. Então, eu devo isso ao Extreme. Minha última pergunta para você. Que o Queima Extreme mudou sua autoestima? A gente consegue ver, ouvindo e olhando para o seu rosto. Agora, o Queima Extreme mudou alguma coisa a mais na sua vida em algum outro âmbito? Sim, sim. Na minha organização, né? Porque eu sempre também, assim, sempre fui bem organizada, né? Mas às vezes a gente começa a ter uma rotina muito corrida, são 3 filhos e veio a pandemia e a gente acha que é tudo correria. Então, a principal é a organização, né, que a gente aprende,
a rotina, que é fundamental, né? Então, eu consigo usar isso em várias áreas da minha vida hoje, principalmente até dentro de casa, né? É uma coisa assim fundamental, a organização, a rotina que leva ao hábito. E quando vira hábito, não é mais sacrifício. Então, a gente Uau. aprende isso, eu aprendi isso. Tá parecendo até o tio falando, você, hein? Nem fala, que tinha dia aqui as crianças falavam, ai meu Deus, tem hora que parece que eu estou vendo o Zé Ricardo aqui falando no meu ouvido, eu olhava assim e falava, meu Deus. Quando a gente dá aquela escapulida, né, pegar um pedacinho de alguma coisa e falar, ai meu Deus, eu acho que eu estou vendo o Zé Ricardo aqui do meu lado. Eu vou falar. Dani, muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado por Poxa, cada palavra que você falou. A live, essa novela da vida real que a gente faz aqui, esse muito bom, programa Trocando o Chip é muito legal. A gente consegue muito ver bom. nitidamente que o seu chip foi trocado. Isso é marcante em você, em como você fala. Você é uma profissional que entende sobre mentalidade, porque você fez psicanálise. E foi bem bacana ouvir você falar o porquê que ficou bem nítido para você que você queria entrar nessa mentoria, que você queria fazer essa live. Muito obrigado por você ter vindo. Te agradeço muito. E para terminar, eu quero fazer a oração que eu sempre faço no final, para poder abençoar a tua casa, a tua família. E obrigado aí A por todos tudo. nós. Você tem alguma coisa que você queira falar para a gente poder terminar? Sim, agradecer a oportunidade, né? Agradecer a todos que conseguiram estar presentes aí. Gente, confia, acredita na mudança, né? Só depende de cada um, né? Porque o método está aí, o profissional está aí, uma dedicação não é 100%, é 200, 300%. Então, funciona e se entrega ao processo e se torna em prioridade. Que Deus abençoe muito a sua casa, a sua família, a sua Amém. lida aí do dia a dia, né? E que Amém. Deus possa tocar nos corações de quem está aqui assistindo, de que essa live consiga atingir várias pessoas que precisam estar ouvindo, que precisam ser tocadas e que precisam ter essa mudança de vida, né? Que Deus abençoe a todos nós sempre, 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 sempre. Amém. Então oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer pela vida da Dani, quero te agradecer pela família dela, pelos filhos, pela casa, esposo. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa gerar cada vez mais saúde para ela, que o teu Santo Espírito possa prosperar a vida dela, que o teu Santo Espírito possa gerar cada vez mais saúde para a sua família. Eu declaro isso no nome de Jesus. Declaro também que o ano de 2021 vai ser o melhor ano da vida da Dani até então. Que o Senhor possa ser com ela, que o Senhor possa conduzir a vida dela, que esse chip que a gente tanto fala possa realmente estar enraizado na mente dela e que ela possa cada vez mais entender para controlar as suas emoções, para sucumbir esse sistema emocional, fortalecer cada vez mais o seu sistema racional. Eu te agradeço, Pai, por esse momento, por esse programa aqui que a gente tem toda segunda-feira. Te agradeço pela vida dela, pela disponibilidade da Dani, no nome santo, amado e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Dani,